Fala galera, mais um vídeo aqui para esse canal. Hoje quero fazer um vídeo mais natural, botar minha cara aí para jogo, mostrar um pouco aqui da onde é que eu tô, que é a praia de Currumbin, em Gold Coast, Austrália. Olha aí, ó. Tava aqui brincando um pouquinho aí, fazendo umas embaixadinhas, umas firulagens. Tomando uma aguinha agora. Aproveitando aqui, daqui a pouco é o pôr do sol. Então bora pro tema do vídeo, que é um tema foda, que eu nunca vi ninguém abordar dessa forma, né? Que eu vou abordar hoje. Que seria a maior vantagem de morar no exterior, morar em outro país, né? Eu já consumi muito conteúdo sobre isso, porque antes de eu vir pra cá, né? Quero saber qual a melhor escolha pro meu caso, né? Pra meus objetivos. Então vi bastante vídeo no YouTube, no Instagram. E sinceramente não vi ninguém falando sobre isso de forma direta, né? Já vi algo indireto e tal, mas nunca de forma direta. Porque geralmente a galera aborda coisa de grana, né? Financeiro, salário, melhores condições de salário. E às vezes até questão de estrutura, né? Saúde pública, segurança. Você tá num lugar que te oferece uma qualidade de vida melhor, né? Eu tive um insight, né? E aprofundei muito nesse insight, nesses 3 anos, quase 4 anos que eu tô aqui. Vai fazer 4 anos em março de 2026. Hoje dia 13 de janeiro. Bom, bora direto ao assunto. Seria o custo de oportunidade. Eu acho que vocês já ouviram falar desse conceito, né? Em outras áreas aí, outros vídeos. Talvez com uma abordagem diferente, mas eu pessoalmente já consumi muito conteúdo sobre viagens, sobre imigrar. E nunca vi alguém falar isso, sabe? Eu acho que é a maior vantagem. E o que seria esse custo de oportunidade? Talvez vocês já tenham alguma ideia, mas de forma simples. Seria você estar no lugar certo, na hora certa, para se beneficiar, né, de situações, de oportunidades raras, ou às vezes difíceis, ou até únicas, que tipo assim, você estando no seu país, você viver na sua vida padrão, você não vai ter, sabe? E eu acho que essa é a maior vantagem de você, pelo menos, viajar para fora, sabe? Você se expor a um ambiente diferente e conhecer novas pessoas e entender novas formas de pensar, olhar as coisas por um ângulo diferente, sabe? Quando a gente está na nossa vida lá no Brasil e nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, todos os dias, trabalhando no mesmo ambiente, sabe? Você acaba ficando saturado. Pô, num país como o Brasil, com os problemas que tem, são poucas pessoas que se destacam, né? A gente vê a desigualdade que né? As oportunidades que muitas vezes são escassas. Eu posso falar por mim, que eu vim do norte de Minas Gerais, ali de uma cidade que chama Montes Claros, uma cidade bem seca, não é muito favorecida economicamente. E, pô, no meu ciclo, poucas pessoas falavam inglês fluente, a maioria ali arranhava e tal, como um brasileiro normal de classe média, mas poucas pessoas falavam inglês fluente, ou até outra língua, espanhol. E uma ou duas pessoas já haviam viajado para fora, né? Não necessariamente morado em outro país. Então, para vocês verem que eu estava num ambiente ali que as ideias eram limitadas, né? Não que você não possa se desenvolver no Brasil, chegar nos seus objetivos, crescer, até porque a gente tem acesso à internet hoje e isso nos dá acesso a várias informações e canais, como esse aqui, YouTube. Mas você se colocar em um ambiente 24 horas, sabe, diferente, você está aprendendo uma língua nova, você está lidando com pessoas que já tiveram em várias partes do planeta, sabe? Pessoas que têm histórias para contar, têm pontos de vista para compartilhar, sabe? Tem culturas diferentes, porque não necessariamente a nossa cultura é a certa, é a correta, sabe? O brasileiro, ele tem sim vários pontos positivos, mas vários pontos negativos e pode melhorar de várias formas. Então, eu conheci várias pessoas de vários lugares e fui mudando, sabe, a minha perspectiva, as minhas ideias. Por isso que eu acabei tendo esses insights, né, sobre custo de oportunidade. Se eu não tivesse aqui, se eu não tivesse em certos locais, em determinados momentos, eu não teria conhecido as pessoas que eu conheci, eu não teria olhado para as paisagens, para os ambientes da forma que eu olhei, sabe? Não teria trabalhado nos lugares que eu trabalhei.
Eu fico olhando assim, mano, se eu tivesse gastado esses 3 anos, quase 4 anos no Brasil, o que eu teria aprendido, sabe? Porque eu resolvi sair de lá muito por chegar um momento que eu não tava sentindo que eu tava agregando muito pra minha vida. Na verdade eu tava bem assim, estagnado e acho que até em regresso, sabe? Eu já tinha formado ali em Direito, tava trabalhando num fórum e tal, tinha boas oportunidades, né? Considerando assim, considerando a média brasileira. Tipo, era isso, ir pro fórum, né? Trabalhar ali. E, pô, diversão, lazer, era ir pra bar, tomar uma, boteco, copo sujo, tá ligado? E, tipo assim, era sempre as mesmas conversas, sempre pessoas falando de sonhos que muitas vezes não se realizavam, porque as pessoas, muitas vezes, né, pessoas que estão numa rotina, elas ficam presas na zona de conforto. Então, sair da zona de conforto, botar a cara, sabe, no mundo aí e, pô, passar por um estresse, com o tempo a gente aprende isso, que não existe evolução sem o estresse. Não tô falando que a gente tem que ficar estressado o tempo todo, mas, tipo, na medida certas é necessário, sabe? A gente tem que trabalhar em fases. Uma fase de estresse, uma fase de lazer, né, de aproveitar. Morando aqui, eu posso dizer que eu aprendi muito sobre saúde. Por exemplo, as pessoas aqui na Austrália, elas cuidam mais da saúde, se alimentam melhor, em geral, se exercitam mais, né? A gente vê muita gente correndo, muita gente surfando. As pessoas aproveitam muito o ar livre. É um estilo de vida diferente que acaba influenciando na sua saúde. Eu acabei percebendo também que não é sobre só a área da saúde, a área das finanças pessoais, a área da carreira, a área dos, sei lá, seus projetos, sonhos, né? Mas tudo isso está interligado. E tudo isso, cada área alimenta a outra de certa forma, né? E se você está alimentando todas essas áreas, você acaba criando um ciclo positivo que se alimenta, né? Então você está saudável, você pensa melhor, você age melhor, você está mais confiante, tem mais autoestima. Isso influencia na sua carreira, isso influencia no jeito que você trata as pessoas no seu dia a dia, na sua performance, nos seus hobbies, esportes, né? Na sua visão de mundo, né? Para você alcançar seus projetos. Eu, por exemplo, viajar mais, aprender outras línguas, né? Outra coisa também que eu vi muito aqui, que o ambiente me favoreceu, é que o comportamento das pessoas com o dinheiro, né? Em muitos trabalhos que eu me propus a fazer, as pessoas davam gorjeta, reconheciam o meu esforço, o meu trabalho, não ficava com essa parada de ser mão de vaca, só aprender dinheiro. Eu tinha muito isso, sabe? Eu ainda tenho um pouco, confesso, mas tipo, eu vi que quanto mais eu começava a abrir, sabe, a mão e tal, deixar o dinheiro fluir, eu via que retornava, sabe? Eu começava a usar o dinheiro também de forma inteligente. O dinheiro, ele foi feito para circular, né? A gente começa a perceber isso depois quando a gente vai para esse tipo de ambiente que ensina a gente. Não é à toa que a Austrália é um país que se desenvolveu, é um país que as pessoas têm um IDH maior, têm mais qualidade de vida, vivem melhor e ganham melhor, né? É normal que uma pessoa viajar para fora. No Brasil é luxo, né? Eu vi uma pesquisa que 90% da população brasileira não ganha mais de 10 mil reais. E tipo assim, 10 mil reais pode parecer muito para muita gente. Quando eu tava lá parecia muito. Mas olhando de fora, cara, não é muito, sabe? Não é muito. Considerando a inflação, né, as oportunidades que a gente tem lá, né, o acesso ao lazer, acesso à educação, à saúde que a gente tem. Pausa pro vídeo aqui. Chegou uma galera aqui, velho, fazendo barulho, se liga.
quando eu falo sobre custo de oportunidade, eu não falo só sobre questões financeiras ou de carreira, tá ligado? Questões mais estruturais da vida, mas eu falo também questões mais simples, sabe? Tipo, você ir num show de blues foda, sabe? Igual eu já fui aqui, uma vez eu tava trampando no show de Kiss, já trampei no show de Guns N' Roses, já pensou assistir de graça, tá ligado? Kendrick Lamar, Calvin Harris, fui no show dos caras tudo de graça, trampando, tá ligado? E às vezes eu nem sabia de que era o show, só aceitava o trampo e ia. Por aprender a surfar, sabe? Eu não surfo muito, surfo de vez em quando, mas ter essa experiência foi foda, sabe? Eu que sou de Minas Gerais, nunca tinha surfado, foda demais. Aprender a fazer um prato diferente, comer uma comida diferente, sabe? Conhecer uma pessoa, se relacionar amorosamente com uma pessoa de outro país, que tem hábitos, né, diferentes, comportamentos totalmente diversos do seu. Acho que até a questão de sentir, sabe? E moldar sua personalidade. Porque quando você tá em um outro lugar, quando você tá fora ali do seu ecossistema padrão, né, eu diria assim, você começa a ter mais liberdade para ser quem você quiser. Depois eu vou colocar aí pôr do sol foda demais aqui na Austrália, sabe? Eu presenciei vários, tipo céu rosa, assim, meio laranjado. Vou colocar as imagens aí depois. Pô, fui pra Bali, pra Indonésia. Um país assim, pô, loucura você chegar lá. Tipo, você desce do avião, tipo, um tanto de gente querendo, pô, te oferecer uma corrida de táxi, de Uber, e aquela loucura. Aí você muda de ambiente, você vai pra uma balada louca lá, com gente tudo quanto é lugar do mundo. Posso colocar uns vídeos aí também. Aí tu vai pra uma ilha lá, a galera fica doidona de cogumelo e é normal e sabe, tem uma economia que gira ali, loucura, água cristalina. Fui em Cairns aqui, onde é que tem a maior barreira de corais do mundo. Uma vida assim embaixo d'água que eu nunca tinha visto na minha vida. Tive a oportunidade de ir pro Chile também, juntar uma grana e ir pro Chile, ir pra Atacama, incrível. Santiago também foi da hora conhecer. Tudo isso conta, agrega na sua personalidade e quem você é e como você pode gerar valor pro mundo. Porque hoje com inteligência artificial, galera, a real é que tipo assim, a gente tem que saber se diferenciar da forma que a inteligência artificial não consegue. Que é através de experiências, que é através de adicionar não só conhecimento, esse conhecimento estrutural, né, que vem de escola, de faculdade, de carreira e tal, estudar, que é um conhecimento que a inteligência artificial pode reproduzir facilmente, mas conseguir conectar tudo isso e trazer essa experiência de vida para o negócio, sabe? Eu comecei o vídeo falando um pouco sobre questões mais, assim, diretas e tal, mas existe uma questão também, ou de vida mesmo, de vivência, de experiência, né? Eu queria trazer um pouco disso também, para inspirar vocês aí. Estamos aqui indo embora, liguei, ó. O que eu quero dizer também é que às vezes basta um momento, uma oportunidade, sabe? No lugar certo, na hora certa, para sua vida mudar, para você conhecer a pessoa certa, seja amorosamente, ou seja um networking de carreira, ou seja alguém que vai te ensinar uma habilidade foda, ou te inspirar, né? Ou não necessariamente uma pessoa, mas um local que te inspire, uma atividade nova que você não sabia que você era bom, mas você descobriu que você é foda nela. Um ambiente que te traga uma ideia que você nunca teria no seu país ou na vidinha que você levava e que pode te ajudar a abrir um business, um negócio, a criar algo novo, sabe? Pô, basta um momento desse para você mudar a sua vida. Mas você não vai ter esse momento se você já experimentou tudo que você tinha que experimentar num lugar. Por exemplo, eu que estava na minha cidade lá, que, pô, todo ano era a mesma coisa, tá ligado? Já tava saturadaço. Então não tinha mais, sabe, o que fazer.
Então resolvi mudar e não me arrependo mesmo. Já valeu muito a pena. E eu tenho certeza que isso vai trazer frutos para minha vida. Se não for, já tá trazendo na real. Mas com certeza eu acho que isso vai escalar muito. Tem essa questão também, né? Os frutos, né, de você aproveitar dessas oportunidades, elas se escalam ao longo do tempo, né? O tempo trabalha a seu favor também quando você adquire novas experiências. Então é isso que eu queria dizer. Se liga aí, tem uma galera pescando, tem uma galera ali fazendo a última session ali do surf. Esse lugar aqui é muito especial. E é isso por hoje. Até a próxima. Pô, gostou do vídeo? Se inscreve aí, galera, sabe? Vou trazer mais vídeos assim, mais insights, mais filosofia, lifestyle, outros formatos aí de vídeos, até mais dinâmico, trazer uns amigos. E compartilha com a galera também. E é isso, comenta aí, fala qualquer coisa aí, qualquer besteira aí que eu comentei, agrega alguma informação. Tamo junto, até a próxima.